Amém. Então, algumas pessoas. Bem, meninas, só para resumir para vocês, ontem a gente falou um pouco sobre o valor da mulher, a depreciação que a figura feminina tem sofrido, às vezes não apenas porque uma sociedade abusa da figura feminina, mas porque a própria mulher às vezes se coloca neste lugar de autodepreciação e desvalor. E nós ontem trouxemos à memória aquilo que Deus fala sobre nós, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele decretou sobre a feminilidade desde os primórdios dos tempos. E nós abordamos alguns temas, algumas características dessa mulher valorosa, dessa mulher que confia no plano de Deus para ela. E falando rapidamente, recordando sobre ontem, a gente falou que a mulher que confia no propósito de Deus sabe que é amada, que a mulher que confia no propósito de Deus se recusa a viver com medo. A mulher que confia no plano de Deus é positiva. A mulher que confia no plano de Deus se recupera das derrotas. A mulher que confia no plano de Deus evita comparações. E a mulher que confia no plano de Deus age. Ela tem uma atitude, né? E falando de atitude nessa manhã, eu queria, continuando um pouco o que a gente viu ontem, eu queria falar sobre a história de Abigail, uma mulher que foi casada com um homem tolo chamado Nabal. E esse insensato Nabal foi abordado por Davi e seus valentes, pedindo que ele ajudasse os valentes de Davi, e ele disse não, e Abigail interferiu na história, e a atitude de Abigail mudou tudo. Eu ia falar de Abigail, mas aí Deus virou a história, e nós vamos falar sobre Davi. Não sei porquê, né? Mas depois eu gostaria que vocês lessem a história de Abigail. E ela foi uma mulher que interferiu na trajetória da família dela, porque ela assumiu uma atitude correta. Ela não ficou falando demais na cabeça do marido dela, que já era tolo mesmo, e ela foi suprir as necessidades que haviam, e ela tomou o lugar do seu marido, e foi à busca de Davi, se humilhou diante de Davi, e falou: Senhor, seja minha a culpa pela tolice do meu marido, seja eu a responsável, por favor, não fira minha casa. E Davi, por causa da atitude de Abigail, de se humilhar diante dele, de interceder pela sua casa, desistiu de matar todos do sexo masculino da casa de Abigail. Então é uma história inspiradora realmente, e a gente vê ali na Bíblia uma mulher de atitude. E 10 dias depois, Deus feriu a Nabal, o marido de Abigail, porque ele era obstinado, rebelde, e não queria se converter dos seus maus caminhos. Então Deus feriu Nabal, Nabal morreu. E quando Davi ficou sabendo que Abigail ficou viúva, ele foi lá e tornou Abigail sua esposa. Então a gente vê como Deus vira a história daquelas pessoas que têm a atitude correta, uma atitude de humilhação. Porque hoje o mundo fala: não se humilhe, não se humilhe. Você que tem que pisar. E até dentro das nossas igrejas, a gente diz: não, você é cabeça e não cauda, né? Jesus é o cabeça da igreja. No entanto, ele não titubeou, ele se esvaziou e ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E nós, como seus seguidores, traríamos grandes fardos sobre nós se assumirmos uma atitude arrogante. Mas eu queria que você abrisse agora pela manhã a sua Bíblia comigo, em 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos falar de uma atitude do outro lado de Abigail, né? Atitude de Davi. Você conhece essa história amplamente, mas eu queria abordar com vocês alguns passos, e eu acredito que Deus queira falar com vocês através disso, conosco através disso. Bom, 1 Samuel, o capítulo é 17. E lendo o capítulo 17, a gente encontra Jessé, o pai de Davi, dando uma ordem ao filho para levar alguns suprimentos para seus irmãos que estavam à peleja com o exército de Israel contra o exército filisteu. E Jessé chama Davi, que era o mais moço de seus irmãos, e fala: Davi,
vai até o campo de batalha, me traz notícias de seus irmãos. Leva algumas provisões, levou para eles alguns suprimentos. Mas a grande expectativa do coração de Jessé é que Davi fosse, levasse os suprimentos, mas trouxesse notícias. Seus irmãos estão bem, eles estão vivos, como é que está a batalha? Essa era a expectativa do coração de Jessé. E quando Davi chega ali no fronte de batalha, ele vê o exército filisteu afrontando as tropas de Israel. E nós vamos ler no capítulo 17, a partir do verso 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele? Pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi,
o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Desculpa, gente, mas eu me empolgo. Ai, meu Deus. Esse Deus não mudou. Nós mudamos, Deus não mudou. Aleluia. Ah, Senhor, o Senhor é lindo. As aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Quando a gente olha para esse texto, a gente se empolga, né? A gente se empolga e pensa, meu Deus, como um menino, um adolescente praticamente. Um exército inteiro tremeu diante de Golias, e com razão. O cara, além de ser experimentado na guerra desde a sua mocidade, era enorme, ameaçador, violento, sanguinário. Ele queria destroçar o israelita que passasse na mão dele. Mas Davi teve que vencer outros gigantes antes de Golias nessa batalha. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente começa a ver Davi lutando contra gigantes dentro da sua própria casa. Olha comigo aí o verso 28. Davi estava ali para servir os irmãos, para ver como eles estavam. Ele não foi lá com a intenção da guerra, ele foi porque o pai dele o enviou. Para cumprir uma tarefa simples, levar marmita para os irmãos e trazer notícia para os pais. Simples. Mas chegou lá, ele viu o exército filisteu afrontando o exército de Israel e o exército de Israel retrocedendo. E aí tinha uma conversa. Quem é que vai? E o rei estava incentivando o povo. Vai, alguém vai. E aí, você vai? Se você for, eu isento sua casa de impostos e ainda te dou minha filha por mulher. Nem assim. Fico pensando que a filha de Saul devia ser feia, viu? Nem assim ninguém se aventurava. Ou seja, era realmente amedrontador. A figura de Golias devia ser uma coisa aterrorizante. Mas Davi não titubeou. Mas que é? Que é que falaram? O que o rei vai dar? Hã? E aí, no verso 28, a gente vê a primeira batalha de Davi sendo travada. No verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Para mim não tem sentido essa ira. Quando eu li esse texto, eu falei, gente, endoidou, pirou o cabeção, bateu a cabeça. Se fosse mulher, eu falava que estava com TPM, mas não era o caso. O que aconteceu com Eliabe? Por que Eliabe... Ele agrediu Davi verbalmente, ele falou assim, por que desceste? Ele sabia por que tinha descido. Ele veio trazendo bens para os irmãos. E por que ele falou? E por onde deixaste as poucas ovelhas no deserto? Ele desdenhou do ofício de Davi. O que é, pirralho? Cadê as suas ovelhinhas, pastorzinho? É isso que ele disse. E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Pobre. Ele afrontou, ele humilhou a Davi. E depois ele acusou a Davi. Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que deixaste para ver... Gente, que maldade e presunção tem se Davi tivesse ido lá só para espiar a guerra? Normal, não é?
Aí eu fico pensando, meu Deus, que palavra dura de Eliabe. O que deu em Eliabe? Aí me ocorreu uma coisa, espera aí, essa história se dá quando? Voltei algumas páginas na Bíblia. Davi tinha sido ungido rei sobre Israel. Quando acontece essa batalha, Davi já tinha, o óleo do chifre de Samuel já tinha descido na cabeça de Davi. E aí eu fui ler o episódio, como Davi foi ungido. Aí eu entendi a ira de Eliabe. Eliabe, quando Eliabe era o mais velho dos filhos de Jessé. E quando Eliabe entrou na sala, Samuel olhou para Eliabe, no coração dele Samuel falou, eis aí o ungido do Senhor. Porque Eliabe também era preparado para a guerra. Eliabe também era alto, como Saul era alto. Tinha uma presença que impunha respeito, uma presença de autoridade, uma figura que se destacava. E Samuel olhou para Eliabe e falou, pronto, é para esse aí que Deus me mandou. E Deus falou assim, não atente para a aparência, porque eu olho para o coração e eu tenho rejeitado a Eliabe. Gente, quando eu li isso, eu estremeci. A mão de Deus rejeitou a Eliabe. Aí eu fico pensando, como se não bastasse Samuel olhar para Eliabe, e eu fico imaginando, Eliabe era aparentemente o mais apto. E ele entrou, eu fico imaginando Eliabe entrando na sala poderoso, pessoal assim, ó, seria o próximo rei, né? E Samuel ouviu Deus e, não é esse. Abinadab, não é esse. Samar, não é esse. Os três estavam no campo de batalha. Ou seja, os três tinham perfil de rei. Os três tinham preparação para a guerra, que era um elemento que caracterizava o rei naquele contexto. Não é esse, 7 filhos. E eu fico imaginando que quando Eliabe, que foi o primeiro, ficou vendo, se não eu, quem seria? Quem seria? Abinadab? Samar? Eu sou o primogênito, eu sou o mais velho. Eu fico imaginando o que teria passado pela cabeça de Eliabe. Não tem mais nenhum? Tem. Tem! É mesmo. Quase que eu esqueço. O menino, Davi, pastorzinho de ovelha, vai lá buscar ele no campo, está pastoreando as ovelhas. Eu fico imaginando que quando Jessé mandou chamar Davi, Eliabe deve ter pensado, ok, só faltava essa. Se não fui eu, se não foi Abinadab, se não foi Samar, vai ser Davi. E aí entra Davi. E Samuel declara, eis aí o ungido do Senhor. Eu fico imaginando a flechada no coração de Eliabe. A inveja montou na cacunda de Eliabe aquela hora. E não largou mais. Até aí a gente vê ela se manifestando. Que afronta, que absurdo. Como assim? Meu irmão caçula, esse pirralho, ruivo de gentil aparência, isso faz mal para uma mosca. Vai entregar Israel para esse menino reinar? Samuel caducou. Eu, se estivesse no lugar de Eliabe, ia pensar isso. Aí eu entendi. Então, naquele momento, Davi teve que vencer a inveja, a rejeição e a palavra de maldição que partia de uma pessoa que ele admirava profundamente. Eu não tenho dúvidas que Davi admirava Eliabe, sabe por quê? Porque Eliabe era o primogênito, e os primogênitos eram especiais. Na própria cultura hebreia, judaica, o primogênito tem destaque, como Deus destaca os primogênitos. Eles têm uma bênção especial simplesmente pelo fato de serem primogênitos. E vocês já viram? Quem aqui tem irmão mais velho? Ele não tem um tempo na vida da gente que eles são heróis? Não mexe comigo não, na escola não. Eu tenho irmão mais velho. Não é assim? E eu fico imaginando Davi. Ninguém vai tirar farofa comigo. Sabe por quê? Porque o meu irmão é o Eliabe. Ele tem a maior postura, entendeu?
Além de Eliabe, se Eliabe falhar, tem Abinadab, tem Samar. 3 que servem no exército do rei. Eu fico imaginando os olhos de menino de Davi, admirando o seu irmão mais velho. E o diabo vai usar alguém que você admira, alguém que você ama profundamente, para tentar impedir, abortar os planos de Deus na sua vida. Normalmente ele não usa pessoas estranhas, ele usa o pai, a mãe, o marido, o irmão, uma avó, uma professora que você ama muito, para desvirtuar, para te ferir, para te deter. E normalmente ele faz isso através de palavras. Seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, sua professora, estava lá num dia ruim, não vigiou, não estava com o coração alinhado com o coração de Deus, estava vivendo debaixo de pressão, debaixo de desemprego. Eu não sei qual foi a situação que o seu familiar estava envolvido, mas talvez você já tenha enfrentado alguém muito querido e muito importante para você, dizendo para você um decreto de desânimo, um decreto de morte. Você não vai dar nada na vida, menina. Eu não te aguento mais. Ô menina chata, ô menina chorona. Você não vai dar nada, não. Minha filha, isso não é para você. Você não tem capacidade. Você não é tão inteligente. Ai, você está feia, seu cabelo está esquisito. Menina, você está engordando. Eu não sei o que foi que você ouviu de alguém que você ama. Mas eu quero te dizer nessa manhã, discirna o seu verdadeiro inimigo. O seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, a figura de autoridade, de liderança, a pessoa que você admirava e que decretou uma palavra de morte, liberou uma palavra que te feriu, liberou uma palavra que te entristeceu, liberou uma palavra que te paralisou, que te desanimou, que te fez parar. Eu quero te dizer, essa pessoa não é o seu inimigo. O seu verdadeiro inimigo, a Bíblia diz, não, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. As pessoas hoje vivem vulneráveis a Satanás. Elas são sugeridas por eles. E se a gente não vigia, se a gente não anda ali segurando na mão de Jesus todo dia, pedindo para Ele nos livrar de nós mesmos, nos santificando e nos apegando ao Senhor, o diabo vai usar também as nossas vidas para matar outras pessoas. Às vezes as pessoas que nós mais amamos, gente, eu tenho 4 filhos, como eu já liberei palavras de morte sobre os meus filhos. Na hora da raiva, na hora da ira, na hora da impaciência, na hora que o dinheiro está curto e os compromissos vencendo, e vem um menino e fala uma coisa de menino. Mas se você não discerne, se você não vigia, o diabo não vai perder a oportunidade de usar a sua boca. E a gente tem que discernir. E às vezes tem gente que está aqui ferido, angustiado, não perdoa a mãe, não perdoa o pai, está trazendo fardos pesados nas costas. Discirna o seu inimigo, libere perdão para um instrumento de ferida. A pessoa que te feriu é só um instrumento de ferida. E normalmente instrumentos de ferida são pessoas que também foram muito feridas. Alguém abusou de você sexualmente? Eu fui molestada sexualmente durante 8, 9 anos da minha infância. E Deus me levou a perdoar o abusador. Por quê? Porque ele também sofreu abuso. É uma teia maligna que o diabo vai estabelecendo sobre as famílias. E a gente vê pessoas cada vez mais ocupadas, mais atarefadas, mais estressadas. E isso se torna um ambiente propício para Satanás, o oportunista, destruir famílias. Filhos matam pais, pais matam filhos. Eu e o João estávamos no hotel esse final de semana, ali em Vila Velha. E nós descemos para o saguão, porque dentro do quarto a gente não assiste televisão. Nós descemos para o saguão e a televisão do saguão estava ligada no hotel. E ali estava mostrando um homem ali, no Espírito Santo, que tinha matado a esposa com as próprias mãos, dando socos nela até a morte. E aí entrevistaram ele. E ele falaram, e os vizinhos estavam questionando, porque ele, depois de matar a esposa, deixou ela estirada no chão, no meio da rua, e voltou para casa e começou a brincar com um filhinho de 4 anos, como se nada tivesse acontecido. E os vizinhos ficaram alarmados com a frieza daquele homem. E aí o repórter foi entrevistar ele, e ele estava
tampando o rosto, ele falou assim, o que falaram que eu fiz? E o repórter falou assim, houveram testemunhas de que você matou a sua esposa a socos. Ele falou assim, e a pontapés. Ele falou assim, isso é mentira. Olha aqui minha mão, vê se minha mão tem alguma ferida. Olha para o meu pé, vê se meu pé tem alguma ferida. Eu não fiz isso. Gente, por incrível que pareça, nas mãos do homem não tinha nenhuma ferida. Se você mata uma pessoa a soco, pelo menos hematomas ficam nas suas mãos. A mão dele estava limpinha. E os pés também. Mas as pessoas viram, falaram que foi ele que matou a soco. Que os dois beberam muito. Ele já tinha um histórico de violência, ele sempre batia nela. Mas naquele dia ele se excedeu. Mas ele fala que não fui eu. Eu falei assim, João, é bem possível que esse homem tenha ficado endemoniado. Ele nem viu que matou a própria esposa. Hoje nós vivemos esses dias. As pessoas perdem o controle por causa de uma fechada no trânsito e matam. E a gente vive isso dentro da nossa própria casa. Mas Davi, olha no verso 29. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Esse que fiz eu agora me dá uma impressão de que desde que Davi foi ungido, Eliabe estava no pé dele. O que foi dessa vez? O que eu fiz agora? Mais uma, Eliabe. Mas, no entanto, você não vê ele brigando com Eliabe. Ele argumentando com Eliabe. Ele não vê ele falando assim, Eliabe, deixa de ser folgado. Eu vim aqui trazer comida para você, levar notícia para o nosso pai. E se eu tivesse descido para a peleja? O que você tem com isso? A gente não faria isso? Eu não sei vocês, mas o meu temperamento eu faria. Fica na sua, Eliabe. Ó, qual que é? Jesus está dando jeito no vaso, tá, gente? Preocupa não. Mas Davi não fez isso. Davi discerniu o seu verdadeiro inimigo e não perdeu tempo com as dores que estavam tentando lhe impor. Às vezes você está parado na vida, porque está preso lá nos seus 7 anos de idade. Por alguma palavra que foi liberada sobre você, por alguma coisa que te aconteceu, por um abuso que você sofreu. Deixa eu te falar. Deixa o Senhor te capacitar a vencer esse inimigo. Ah, mas só eu sei o que eu passei, Helena. Você sabe e o Senhor sabe. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, eu venci, então você está capacitado a vencer. Porque eu venci. Vem, segue os meus passos, anda comigo, você é capacitado a vencer, não interessa o que tenham te feito dentro da sua casa, não interessa se foi abuso verbal, não interessa se foi abuso sexual, não interessa se foi abuso físico, não interessa, o Senhor é com você. Então olha para o Satanás e fala assim, acaso há razão para isso? Tchau, não te dou mais papo, e segue em frente, perdoe, releve, prossiga. Avance para outro degrau na sua vida. Amém? O próximo inimigo que Davi teve que enfrentar foi o descrédito de Saul. A notícia chegou até Saul. E aí no verso 33. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Muitas vezes a gente enfrenta situações na nossa vida, que Deus está te mandando fazer uma coisa, mas você não encontra apoio naquelas pessoas que estão ao seu redor. Na figura de autoridade, no patrão, no pastor. As pessoas não acreditam que você vai dar conta. Os professores, enfim, uma figura de autoridade na sua vida. Você vai
E você se dispõe, você fala, Deus mandou, e a pessoa fala, não, acho que não. Bom, nós temos duas situações aí. Deus usa as lideranças. Eu creio nisso. Então, às vezes você não esteja pronto mesmo. Às vezes é tempo de você se submeter e esperar o tempo de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus faz uma obra, Ele coloca outro no seu coração. Algo no seu coração. Ele inclina o coração do rei como ribeiros de águas. Então, se Deus manda fazer uma coisa, e você vai até a sua liderança, e a sua liderança fala, não se rebele. Mas Davi não se rebelou. Davi argumentou. E ele argumentou com uma experiência. Foi com uma experiência. Davi tinha um elemento que Saul não tinha. Uma experiência. Que Saul não sabia. E Davi então conta para Saul, ok, rei, eu sei que você está querendo me proteger. O rei olhou para Davi e falou assim, não vai dar conta. Ele não vai dar conta, olha o tamanho desse menino. Ele não sabe nada de guerra, ele é muito moço. Saul vai destroçar, Golias vai destroçar Davi com o sopro da boca dele. Não vai precisar nem de chegar em Golias. O próprio escudeiro de Golias já acaba com Davi. Saul estava tentando proteger a integridade física de Davi. Mas aí Davi tinha uma experiência. Ele falou, sabe o que é, rei? É o seguinte. Uma vez eu estava pastoreando as ovelhas. Então, não estou aqui de bobo, não estou aqui de gaiato, não. Deixa eu te contar a parada sobrenatural que rolou comigo. Eu matei um leão e um urso com as minhas próprias mãos. E eu tenho consciência de que não fui eu. Que era Deus em mim. Porque como que eu, desse tamanho, menino, ia matar um leão e um urso? Gente, o leão e o urso são talvez os dois animais mais fortes da fauna. Não é? Uma patada de um leão, acabou. Do urso é a mesma coisa. Eu matei um leão e um urso. Então, você está entendendo, rei? Eu não estou vindo aqui na minha própria força, não. Eu estou aqui porque esse cara está afrontando Deus dos exércitos. O leão e o urso não estavam nem afrontando. Eles estavam só vivendo a natureza deles. Estava querendo pegar minhas ovelhas, mas Deus era comigo e Deus falou, vai, eu peguei isso pela barba. Uau! Ele tinha experimentado algo em Deus que Saul não sabia. E depois de testemunhar essa experiência, o coração de Saul foi convencido. Então vai. E eu quero te perguntar, é muito bom você ter você saber de um testemunho de alguém, de uma história de alguém. Mas você tem um testemunho daquilo que Deus faz e de quem Ele é na sua vida. Porque isso vai te capacitar a vencer gigantes. Eu me lembro, gente, eu tenho várias experiências com Deus, mas uma que eu gosto muito de contar sempre, talvez você já conheça, você que me acompanha pelo YouTube, é a experiência dos tapetes. Eu morava num apartamento pequeno e estava buscando de Deus uma casa para os meus filhos terem quintal para brincar. E a gente morava de aluguel e a gente sonhava com uma casa própria. E nós começamos a buscar de Deus um milagre, e o milagre veio, e a nossa casa chegou, a gente entrou num financiamento, o financiamento foi aprovado, e a nossa casa chegou. E quando a nossa casa chegou, a casa nova, a gente que é mulher, a gente sonha muito, né? Com os detalhes da casa nova, o que a gente vai aproveitar, o que de novo a gente vai adquirir, e a gente começa a viajar na maionese, né? E naqueles dias eu estava vivendo uma realidade sobre... Deus estava me curando sobre a paternidade dele. Porque eu achava... Eu sabia que o Senhor tinha enviado Jesus como meu Salvador. Eu sabia que Deus me amava. Eu sabia que Deus cuidava de mim. Mas eu não acreditava que Deus era o meu provedor. Eu falava, esse negócio de que Deus é provedor, esse povo não quer trabalhar e fica querendo que as coisas caem do céu. Sabe, falando, Deus é meu provedor. Deus tem muita coisa para preocupar, vai preocupar com a minha conta? Era assim que eu pensava. Deus falou assim, você não me tem como seu pastor, seu provedor.
E aí ele começou a trabalhar comigo, me curar nisso. Me lembrou de uma história da minha infância, onde eu estava transferindo uma coisa que eu vivi com meu pai terreno para o meu pai celestial. Meu pai, a gente vivia com muito pouco. E eu fui para o dentista de chinelo de dedo, era o único chinelinho que eu tinha. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, encontrei com a minha amiga da minha idade, com uma bota até no joelho. E estava chovendo, e eu olhei para os pés dela, naquela bota poderosa, e olhei para o meu, já todo sujo de lama, e pensei, por que meu pai não tem dinheiro para comprar um sapato fechado para mim? Me senti humilhada. E Deus me lembrou dessa experiência. E eu falei, Deus, por que esse negócio está lembrando agora? Eu, hein? E o Senhor falou assim, porque você acha que eu sou o seu pai terreno. O seu pai terreno é um ótimo pai. Mas ele não conseguiu fazer tudo que ele podia fazer. Ele fez o melhor dele, mas o melhor dele não foi suficiente para você. Eu sou o suficiente para você. E aí Deus trabalhando nisso, e eu crendo, e eu recebendo, e eu me deixando modelar por Ele, fui passear no shopping. Shopping de casa, Minas Casa. E aí vi uns tapetes bonitos lá no Minas Casa, e falei assim, ai meu Deus, esse tapete vai ficar lindo na minha sala. Um na parte do sofá, outro ali mais perto da televisão, que era uma sala em L, assim, né? E o piso é frio. E eu falei, não, tem que ter tapete. Aí eu passei a mão nos tapetes, isso vai combinar com o sofá, vai ficar lindo. E andei pelo shopping falando, oh, Deus, papai. Aí eu não estava mais falando Deus. Papai, eu quero tapete para minha sala. Eu sei que eu não preciso de tapete, mas eu sei que o Senhor me dá muito além do que eu preciso. E para quem que eu vou pedir? Eu tenho que pedir para o Senhor. Me dá tapete, Senhor, se for da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Aí Senhor, pai. Se o Senhor mandar esses tapetes em forma de oferta, o Senhor tem que contar para o João que é para tapete. Porque senão ele vai querer comprar lâmpada, box, chuveiro, armário, outras coisas que são mais importantes para casa. Em nome de Jesus, amém. E fui para casa. Chegou em casa, encontrei com o João, disse, ei, João, ei. Fui lá no Minas Casa. Aí ele foi. Fui. E vi os tapetes da casa nova. Helena, tapete é supérfluo. Eu falei assim, eu sei que é supérfluo, eu sei que a gente tem outras prioridades, mas eu pedi para o papai. Seu GG? Não, João. Papai. Aí, papai. Tá. Ele vai dar. Mas com uma cara de desdém, com uma cara de incredulidade, que eu fiquei indignada. Falei assim, ele vai dar, sim. Ele vai dar, ele é meu pai. Ele é meu pai. Ele cuida de coisas grandes e coisas pequenas. É meu pai. Ele vai me dar. O João, amém, Helena. Gostando de ver a sua fé. Amém. Passou. A chave saiu. Quando a chave da casa saiu, eu liguei para a pastora Zenete e falei, Zê, manda intercessores lá em casa que a gente quer ungir a casa. Amém, Helena, glória a Deus. Os intercessores sabiam desse meu sonho, estavam felizes comigo. E foram. Pararam uns 2 ou 3 carros lá na porta de casa, desceu os intercessores, e ungiram a casa, e oraram na casa, e o reteté foi grande. E a vizinhança já ficou sabendo quem é que estava morando ali. E foi uma bênção. Aí, quando nós acabamos de orar, aí a gente orou juntos, depois eles foram cômodo por cômodo da casa. A casa tem uma parte embaixo, assim, que a casa é sob pilotis. Então, a frente da casa é no mesmo nível da rua e tem uma escada que desce para uma área de lazer embaixo. Aí foram lá, oraram, beleza. Subiram de novo os intercessores, demos as mãos na sala, tudo vazio, né? Estava tudo vazio ainda. Demos as mãos na sala. E a Zenete, Helena, nós estamos muito felizes com essa vitória de Deus na sua vida.
Nós nos alegramos porque sabemos tanto que você orou e esperou em Deus essa vitória. E os meninos vão ter um espação lá embaixo para brincar, para correr. Vai ser bom demais. A gente se alegra demais com vocês. E todo mundo de mão dada. Amém. Aí a Zenete saiu do lugar dela, chegou para frente de mim, do João, disse, João e Helena, nós nos reunimos aqui agora. Não estava planejado, mas nós nos reunimos. Tirou o envelope do bolso. E nós levantamos uma oferta. Pegou a mão do João, pegou a minha mão, colocou por cima da mão do João, colocou um envelope na nossa mão, olhou para nós dois, João e Helena. Essa oferta é para vocês comprarem os tapetes da casa de vocês. Eu fiquei doida. Eu olhei para o João olhou para mim, o João regalou o olho desse tamanho e falou, ele deu, o meu papai. E os intercessores, o que está acontecendo? E eu comecei a cantar a Ana Paula no DVD, nos braços do pai. Tem uma hora lá que ela está cheia do Senhor e ela começa a cantar. Ei, eu creio. O meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Ela está doida, está chapadona em Jesus. Pois eu fiquei do mesmo jeito e comecei a cantar. O meu Deus é fiel. E os intercessores, o que foi? E o João ria e chorava. E eu também ria e chorava. E os intercessores olhando para a gente. Por favor, gente, conta para a gente o que está acontecendo para vocês edificarem a gente também. E eu contei, eu orei assim, eu falei, Deus, se o Senhor for mandar em forma de oferta, o Senhor tem que falar para o João, que é para os tapetes. Gente, beleza. Aí eu pensei, vai dar para comprar. Eu pensei, eles se reuniram aqui agora, né? Todo mundo da intercessão, também é gente muito simples, gente que luta como a gente. Tem que trabalhar para viver, ninguém tem vida fácil não. E aí eu pensei, que gracinha, eles não vieram preparados e semearam uma oferta na minha vida. Eu pensei, vai dar para comprar pelo menos um. Gente, a oferta deu para comprar os 2 tapetes que eu tinha visto e pedido para o Senhor. E ainda sobrou dinheiro para comprar o tapete do quarto da Clara e da Sofia. E aquilo encheu o meu coração. E você pode falar, tá bom, Helena, isso é experiência? Isso é experiência. Porque Deus, Todo-Poderoso, que cura o câncer, que cura a AIDS, que ressuscita morto, me dá tapete. O que eu não preciso, o que é supérfluo, quanto mais as coisas do que eu necessito. Então, às vezes, o diabo vinha me afrontar e falava, vocês não vão aguentar pagar a prestação dessa casa. Vocês deram um passo maior do que a perna. Eu, Satanás, tapete. Deus é o Deus de leões, ursos e tapetes. Mas você precisa de ter, essa minha experiência, gente, pode estar te edificando, pode você estar aí vibrando, glória a Deus. É por a gente ouvir a palavra de Deus, que a nossa fé é construída, né? Cuide do que você escuta, porque disso depende a sua fé, né? Mas eu quero te dizer, você precisa viver algo com Deus particularmente. Porque é isso que te habilita para o gigante. Então busque uma experiência com o Senhor. A experiência que Davi tinha experimentado em Deus com o leão e com o urso foi o passaporte que convenceu, inclinou o coração de Saul para Saul ver, enxergar, perceber que Deus era com Davi. E se Davi estava falando, então vai. Mas aí aconteceu uma outra coisa aqui no texto. Olha comigo aí, no verso 38. Saul falou, pode ir então. O Senhor
Davi falou, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Então ele teve a bênção daquele que era sobre ele, da sua liderança. E aí ele foi. Mas aí o que Saul fez? Olha o verso 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. A gente fica tentando vencer as nossas batalhas com a armadura do outro. Ontem a gente falou aqui sobre a questão da comparação, não é? Deus vai agir conosco, gente, de uma forma muito individual. Deus não é um Deus de massa. Deus é o Deus que trabalha individualmente, tem um plano individual para cada pessoa. Ele trabalha na unidade, no todo, juntando você, eu, agregando esse valor e esse propósito, e aí a gente se torna como a pedra lisa de um ribeiro, certeira na testa de um leão, né? Mas aquilo não pertencia a Davi, pertencia a Saul. Saul devia ser pelo menos quase o dobro do tamanho de Davi pela descrição bíblica, porque a Bíblia fala que Saul se destacava de todos os homens adultos do ombro para cima. Então você imagina, Davi ali ainda era um adolescente, um jovem, talvez ele ainda não tivesse todo o seu porte de guerreiro, tanto é que era esquisito Saul falar com, não meu filho, você ainda é moço, olha o físico do outro, né? Pôs a armadura e pensou, bom, pelo menos vamos dar um pouquinho mais de vida para esse menino. Vamos pôr uma armadura nele. E a gente fica tentando andar com a armadura do outro. Como? Fazendo o que o outro foi chamado para fazer. Eu quero cantar. Mas o povo quer ouvir? O pessoal canta, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, mas o outro é importante no processo. É por isso que Deus instituiu a igreja. Quando você canta, as pessoas querem ouvir. Quando você fala, as pessoas param de andar e prestam atenção no que você está falando. Quando você cozinha, as pessoas se demoram à mesa e falam, está uma delícia. Quando você escreve, as pessoas querem ler. Quando você desenha, quando você faz o que você gosta de fazer, as pessoas reconhecem que você faz bem, é a sua armadura, ou você está tentando fazer o que o outro faz, porque o que o outro faz parece ser melhor. Tem um tanto de gente que quer cantar, mas não tem voz. Se Deus quisesse que você cantasse, você acha que Ele é um pai cruel? Que ia te mandar para a praia de casaco de pele? Ou que ia te mandar para a Finlândia de calção? O que Deus coloca na nossa bagagem aponta o nosso destino. Se Deus quer que você cante, Ele vai te dar material para isso, para você cantar. Ele vai te dar um ouvido afinado, Ele vai te dar, às vezes não vai te dar uma grande voz, mas às vezes Ele te dá uma voz que toca o outro. Eu fico vendo o pastor Cirilo. Conhecem o pastor Cirilo? O pastor Cirilo não tem uma grande voz. Mas quando o pastor Cirilo ministra, o céu desce. Tem gente que canta muito mais do que o Cirilo, mas que não alcança o coração das pessoas. Então tem um elemento ali que Deus colocou no Cirilo. Não é assim? O povo quer ouvir o Cirilo. Por quê? Porque Deus levantou o Cirilo e colocou esses elementos. Às vezes não deu voz demais, porque senão, né? Cobra não precisa de asa, gente. Fala sério. Às vezes Deus limita os nossos dons para a gente seguir na dependência dEle. Seguir na dependência dEle. Tem gente que canta pra caramba, mas é igual um potro selvagem. Ninguém doma. É uma estrela. A gente se torna prisioneiro do próprio dom.
E tem gente que tem um dom lindo, mas não valoriza. Por quê? Porque está olhando para a mala do outro. Nossa, olha lá, Deus me deu uma mochilinha. Olha a bagagem do outro, olha o tamanho da mala. Borda, pinta, costura, decora, faz cabelo, unha, barba e bigode. Canta, sapateia, faz teatro, prega. Olha! Mas lembre-se, malas grandes não cabem em todos os lugares. E você tem que carregar o peso. Mochila não, mochila você enfia nas costas e em qualquer gretinha você entra. Jesus, eu quero ser uma mochila. Mas a gente vive num tempo que estimula a comparação e isso tem arrastado tantas pessoas para a armadura de Saul. Aí as coisas não fluem. Aí você não comunica como tem que comunicar, você não é usado como tem que ser usado. O seu dom, aquilo que Deus te confiou, está enterrado, está menosprezado, e você está correndo atrás do que o outro está fazendo. Correndo atrás de fazer o que dá certo, e não o que é certo. Não consegue se contentar com aquilo que Deus te deu, não consegue florescer a semente. Às vezes, por que o outro tem 5 talentos e para mim ele deu só 1? E justamente o que ganhou 1 enterrou e foi reprovado. Faça florescer o que Deus colocou nas suas mãos. Ah, mas o que eu tenho? Letra bonita, Helena. O que eu vou fazer com letra bonita? Cartaz para o departamento infantil? Cartão de aniversário para o pessoal da igreja? Escrever cartas para os presidiários? Ah, o que eu sei fazer? Bolo. Todo mundo gosta do que eu faço, que eu cozinho. Tem missionários sendo sustentados no campo pelas cantinas das irmãs. Não menospreze a semente. Não rejeite a semente. Porque quando Deus vê a sua fidelidade com aquilo que Ele te colocou na mão, Ele te entrega mais. Se for da vontade dEle. E se não for, você vai ser feliz e pleno com aquilo que Ele te confiou. Mas você não vive feliz e pleno usando a armadura de outro. Te causa embaraço. Davi estava igual o Robocop, não conseguia andar, não conseguia fluir, não conseguia correr, perdeu a agilidade. E teve coragem suficiente. Não, não é isso, não é por aí. E tirou de sobre ele. Aí continua o texto. Volta lá. Davi, então, tirou aquilo de sobre si, no verso 39. Verso 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi se aproximando ao filisteu. Davi usou exatamente o que ele tinha ampla habilidade para usar. Pedra e um bodoque. Uma funda. Para que ele usava esses instrumentos? O cajado, para pastorear ovelhas, para espantar animais que vinham contra o rebanho. Às vezes só de jogar uma pedra, lobo recua. Põe a pedra, gira a funda. Era aquilo que ele já tinha nas mãos. Deus não usou nenhum novo elemento mirabolante. Ele não flutuou no ar para ficar na mesma altura de Golias. E eu fico imaginando, era aquele instrumento, sabe por quê? Porque se ele tivesse com a espada, com o escudo, confiando, ele primeiro ia ter que passar pelo escudeiro de Golias. Não ia? Porque o escudeiro vinha na frente, é o que o texto diz. Ou seja, você vai chegar no lutador, mas primeiro você vai ter que passar por mim, que estou com o escudo na mão. Eu estou aqui para defender Golias. Então você chega em Golias, se você conseguir passar por mim. Mas ele não precisou nem de enfrentar. Ele pôs na pedra, ele pegou 5 pedras, usou uma só. Ai, eu adoro esse Deus. Para não ter dúvida que era Deus que estava fazendo. Pegou aquilo que ele conhecia, aquilo que ele dominava, aqueles instrumentos através dos quais Davi já fluía como pastor de ovelhas.
Deus vai usar exatamente o que Ele colocou nas suas mãos. E você pode desprezar isso. Quantos anos da minha vida eu desprezei? Eu lembro quando eu fui fazer o meu teste vocacional, eu tinha 18 anos de idade. E eu já fazia música, gostava de música e teatro. Era o meu envolvimento na escola. Música e teatro, eu estava envolvido com arte todo o tempo, gostava de teatro e música todo o tempo. Eu vivia por conta de teatro e música. Quando saiu o teste vocacional, primeiro lugar, oratória. O quê? O que é isso? Eu nem sabia o que era oratória. Aí a psicóloga da escola falou assim, Helena, oratória é a capacidade de falar em público. E o que eu vou fazer com isso? Eu não quero falar em público. Não, você pode ser, por exemplo, uma advogada, por exemplo. O advogado precisa de ter boa oratória. Um palestrante precisa de ter boa oratória. Mas eu não quero oratória, eu quero música. Eu quero cantar, eu quero representar. E eu simplesmente fui cantar e representar. Eu risquei a história da oratória da minha vida. Durante muitos anos. O que eu estou fazendo hoje? Não despreze. Quando eu canto, as pessoas recebem. As pessoas recebem. Quando eu faço teatro, as pessoas recebem. As pessoas recebem. Eu espero lá, através do DVD, que as pessoas recebam, né? Eu gosto, até hoje eu gosto de teatro e música. Sim, até hoje eu gosto de teatro e música. Eu vibro com teatro e música. Mas quando eu falo, é um poder sobrenatural que flui. E não é porque eu sou especial. É porque Deus é grande. E escolheu me usar dessa forma. E eu falava, Deus, mas eu sou muito atrapalhada, eu sou muito escandalosa, e eu meto os pés pelas mãos, eu falo tudo que vem na cabeça, eu sou muito faladora, isso não vai dar certo. E Deus falou, é desse jeito que eu te fiz. E isso é quem você é. Eu te fiz assim. E é assim que eu vou te usar. Ai, Senhor, mas eu queria tanto cantar igual a Nívia, mas eu queria tanto ter a doçura da Ana Paula, mas eu queria... Não. Já tem uma Ana Paula. Já tem uma Nívia. Eu preciso que você seja Helena. A melhor versão de você mesma. Se coloque debaixo da minha mão. Num tabuleiro de xadrez, precisa de peão. Precisa de rainha, precisa de torre, precisa de cavalo. E ele vai dar o checkmate no diabo, na hora que ele quiser. Não interessa a posição ou a peça que eu seja no tabuleiro. Interessa a obra de Deus sendo feita. E esse lugar, gente, às vezes eu estou exausta, muito cansada, esgotada. Ontem eu estava esgotada. Eu falei com o João, eu acho que eu não vou dar conta. Quando a gente estava andando, quando a gente chegou no hotel e a gente estava andando para o quarto, eu vou confessar uma coisa para vocês. A gente estava andando para o quarto, eu fui para a grama. Eu saí do caminho de tijolo, assim, que a gente estava andando, e fui para a grama. E quando eu vi, eu estava andando na grama, aí o João me puxou, tipo assim, o que você está fazendo aí? Eu estava sem equilíbrio, de tão cansada que eu estava. Aí o João fala assim, mas quando você sobe e começa a pregar, é como se Deus tivesse enfiado você numa tomada. E é. É um lugar de oposição, gente? É. É um lugar de ameaça do diabo? É. É um lugar onde eu sou afrontada? Sou afrontada. Mas é o lugar onde eu me sinto plenamente cumprindo o meu propósito de vida. Deus quer que você descubra isso. Para de brigar. Para de tentar viver com a armadura do outro. Para de tentar chamar a atenção pelo seu dom. E viva aquilo que você nasceu para fazer. Os outros são importantes no processo porque as pessoas te dão um retorno. Ontem eu vinha conversando com a Sandra e a Sandra falou assim, Helena, como Deus te usa de uma forma linda. Como você fala com esse seu jeito diferente.
E eu fico assim, né, Deus, não é? O Senhor é fera mesmo. Não desperdiça nada. O Senhor não desperdiça nada. Ele vai usar o que Ele tem à mão. E se o que Ele tem à mão é uma pedra e uma funda, Ele vai usar de maneira eficaz a pedra e a funda. E a pedra foi uma só, e foi certeira na testa de Golias. Passou por cima da cabeça do escudeiro. Eu fico imaginando o escudeiro. Puf. A gente nunca pensa no escudeiro, eu penso. Eu fico imaginando ele vir. Esse aí, farofa. Vai passar por mim, não. Antes dele pensar, Golias. Sai fora. Cascou fora. Porque Davi não teve problema de terminar a obra. Ele foi, pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça. Terminou o serviço. Deus entregou Golias nas mãos de Davi. Sendo Davi exatamente quem ele era. Fazendo Davi exatamente o que ele fazia. Mesmo que diante dos olhos de todo um exército, ele precisasse de usar a armadura de Saul. Ele tirou de sobre si. Que você tenha coragem de usar o que Deus te deu. Mesmo que te pareça pequeno. Mesmo que te pareça só uma funda. Só uma pedra. Deus te dá sempre o suficiente para aquilo que Ele tem para fazer. Amém? E para terminar. É o que eu disse. Ele chegou até Golias. Terminou o que havia feito. E a Bíblia diz assim. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu. E o matou. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Deus tem coisas para você. Deus quer levantar você. E Deus quer usar você. Gente, levantar não significa pôr um microfone na sua mão. Levantar você não significa você ter muitos seguidores no Instagram. Levantar você não significa você ter a simpatia das multidões. Levantar você é contar com você como uma pedra estratégica, no lugar certo, na hora certa, para ser a pessoa que Deus sonhou que você fosse, para desarticular o poder das trevas nesse mundo tenebroso. Existem pessoas que estão saqueando o inferno e ninguém sabe o nome delas. Existem pessoas desconhecidas do grande público, que nem estão no Instagram, que nem estão no Facebook, gente que a gente não conhece, mas gente que está desbravando o sertão, gente que está levando a palavra e o pão para órfãos e viúvas, gente das pessoas das quais eu não sou digna de carregar nem as sandálias, gente que não sabe ler e não sabe escrever, mas que Deus tem usado para ressuscitar morto. Tem uma pessoa aí, um homem que eu não sei o nome. A fama dele está correndo, mas o nome dele não corre. Olha que coisa interessante. Diz que é um sertanejo, um homem que anda pelos sertões aí. E onde ele chega tem um velório, diz que o homem põe a mão e os mortos estão ressuscitando. Deus está fazendo uma obra grande, longe dos holofotes. Esse mundo doente contaminou a igreja, que acredita hoje que honra de Deus é holofote. Não é não. Quem já recebeu a honra dos homens, já recebeu a paga. Eu quero o galardão do céu. Eu quero ser aplaudida por Ele, eu quero ser recompensada por Ele. Eu quero que a minha coroa venha das mãos dEle, não das mãos dos homens. Porque a mesma multidão que te aplaude hoje, te cospe amanhã. A mesma multidão que compra os seus CDs, amanhã se junta uma outra corja nas redes sociais para difamar o seu nome. A mesma multidão que gritou, Hosana ao que vem em nome do Senhor, 2 dias depois estava gritando, crucifica, crucifica.
Multidão não é sinônimo da aprovação de Deus. Mas existe um lugar no centro da vontade de Deus para cada uma de vocês. Você está viva? É porque Deus ainda tem um propósito. Se o propósito dele já tivesse sido concluído na sua vida, ele já tinha te levado para casa. Se você ainda está aqui, é porque tem um propósito de Deus para ser cumprido em você e através de você. Então aceite. Aceite. Aceite o desafio. Vença os problemas que você enfrentou no seu passado. As palavras que foram contra você, que partiram às vezes das pessoas mais próximas. Vença a sua incredulidade, a incredulidade das pessoas que estão ao seu redor, tendo experiências reais com o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Ninguém pode te tirar isso. O que você vive com Deus pessoalmente, ninguém pode te tirar. Nenhuma teoria pode te tirar o que você experimentou e viveu em Deus. E use, ponha em prática, faça florescer as armas que Deus entregou a você. Amém? Feche os seus olhos. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. O altar que a canção diz, não é a plataforma, não é o púlpito, não é o estrelato gospel. O altar que a canção diz é o lugar de rendição, o lugar de entrega. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só para mim. E é neste lugar que eu quero estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Eu não sei o que Deus te confiou. Às vezes a gente pensa que o nosso valor está naquilo que nós fazemos. Não é verdade. Hoje eu falo, mas eu posso perder a minha voz. Um simples acidente, um nódulo nas minhas cordas vocais, podem me tirar minha voz, que hoje é meu principal instrumento de trabalho. O que eu faço pode mudar. Durante 13 anos eu cantei. Eu pensei que eu não ia fazer outra coisa na vida. Deus mudou tudo. O seu valor não está atrelado àquilo que você faz.
Porque o que você faz muda, mas o amor de Deus, não. Mas é muito importante que você descubra e floresça no propósito que Deus tem para você. Que você seja a pedra lisa do ribeiro nas mãos do Senhor, para que Ele possa destruir o inimigo, nosso real inimigo. Costurando, maquiando, penteando cabelos, fazendo bolos, escrevendo cartas, escrevendo livros, cantando, não só nas plataformas, cantando nos leitos de hospital, cantando nos asilos. Tem tanta gente que pensa, eu canto, por que eu não gravo um CD? O canto não é feito só para CDs. O canto é feito para ser proclamado onde há dor. O canto pode trazer consolo. O canto pode trazer encorajamento. Conte histórias. Cante para os idosos. Organize finanças. Decore, pinte, borde. Faça o que Deus te deu para fazer, para a honra e glória do nome dEle. E eu te garanto, você vai descobrir um lugar de contentamento, de plenitude, de cura, enquanto você faz o que Deus te levantou para fazer. Não despreze as pequenas sementes. Não despreze os pequenos começos. Porque Deus continua sendo um Deus que usa as coisas pequenas e desprezadas desse mundo. Ele continua tirando homens e mulheres extraordinários por detrás das malhadas, de onde ninguém espera. Que você seja a resposta, que você seja o abraço, que você seja o consolo, na sua rua, no seu bairro, na sua vizinhança, no presídio, no hospital, por onde Deus te levar. Quando a gente vive para o outro e pelo outro, as nossas perebas internas vão sendo curadas. Hoje as pessoas são tão doentes emocionalmente, porque elas vivem só para si. Elas são individualistas, egoístas, e isso é um câncer para as nossas emoções, porque nós fomos criados para viver pelo outro, para amar o outro, para fazer pelo outro, para andar a segunda milha, para dar a túnica e a capa. Essa é a vocação do cristão. E quando a gente não cumpre a nossa vocação, a gente atrofia. Às vezes você chegou nesse congresso atrofiada, doente emocionalmente, angustiada, irada, ressentida. Deixa o Senhor tirar os entulhos, tirar as armaduras de Saul, e tome posse daquilo que o Senhor te entregou para fazer, e floresça, frutifique e derrote os seus gigantes, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom. Quando o Senhor nos diz sim, o Senhor é bom. E quando o Senhor nos diz não, o Senhor é bom. Obrigado porque o teu carinho é conosco, o teu cuidado é conosco, o teu livramento é conosco. E agindo o Senhor, quem impedirá? Nós nos rendemos a esse cuidado, a esse amor, e nos colocamos debaixo da tua vontade. Nos conduz, Senhor, à plenitude da tua vontade para nós. Tira de sobre nós, de cada uma de nós, as armaduras de Saul. Aquilo que temos tentado fazer na força do nosso próprio braço, do nosso intelecto, do nosso conhecimento. Afina o nosso coração com o teu coração. Que os nossos ouvidos sejam abertos e os nossos olhos abertos para vermos, enxergarmos, percebermos e ouvirmos a tua voz no meio de tantas outras vozes. Que o poder que levantou Davi
naqueles dias. Levante cada uma das suas filhas nos dias de hoje. E venceremos gigantes, no nome do Senhor dos Exércitos. Amém e amém.